Então, Lino, eu tenho um processo assim de formação meio contínua acadêmica, assim, né? E não consegui me desapegar ainda da persona, como vocês junguianos diriam, né? Do estudante, do amor, não só ao estudo, à cultura de um modo geral, mas à posição mesmo de quem é um aprendiz, assim, né? Então, isso tem se refletido numa certa soma de formações e um certo nomadismo intelectual, eu brinco, né? Porque Aham. eu venho assim de várias formações que têm conexões entre si, não é que eu cortei completamente, né, o meu percurso, trocando de carreira radicalmente, mas nem sempre é muito comum que aconteça isso, né? Então, por exemplo, eu fiz uma graduação inicialmente em Ciências Sociais na USP. Ao final dela, eu enveredei pelo teatro, né? Cheguei a fazer Olha, vários anos de... Alô, vocês ué, estão por aí? tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, que agora deu uma rebatida assim da minha imagem em duas telas, assim, não sei se isso Não, eu fixei é um você problema. para todo mundo poder ver. Ah, tá. Então, no final da graduação em Ciências Sociais, me veio um interesse muito forte pelo teatro, até uma paixão quase profissionalizante, assim. Eu cheguei a fazer um curso, de fato, de profissionalizante para ator, tive vivências, assim, incríveis, né? Inclusive levando conhecimentos de Jung, recebendo lá, né? Não sei se os junguianos, de um modo geral, têm essa percepção, assim, da penetração das ideias do Jung para além do campo da psicologia e muito em particular no campo do teatro, né? Isso é uma coisa que me chama muito a atenção nos professores, assim, nos próprios alunos, um interesse muito grande em já pensar o processo do ator, né, a preparação do ator, a preparação de um personagem, enfim, a concepção das peças com essa sensibilidade simbólica que o Jung oferece, né? Mas acabou que eu não levei isso adiante. Eu fiz uma peça que foi muito marcante para mim, né, do Calígula, do Albert Camus, que eu fiz o protagonista. Isso foi um divisor de águas, uma autodescoberta assim, muito forte, né? Mas eu acabei indo depois para o jornalismo, fiz uma nova graduação em jornalismo, cheguei a trabalhar na Folha de São Paulo por décadas, eu diria, porque isso começou no ano de 2000, basicamente, e em diferentes momentos, de diferentes maneiras, eu continuei escrevendo para eles até mais ou menos, diria, 2015, por volta disso, assim, 2018, não sei. Entre outros veículos, né, como jornalista cultural. E aí o anseio da academia, né, o chamado da academia, do estudo, do tempo acadêmico, que é um tempo mais lento, né, um tempo mais que requer mais silêncio, requer mais tranquilidade. Isso não estava batendo muito assim com a rotina de redação de jornal, e então eu acabei voltando para mestrado, para doutorado e para pós-doutorado na filosofia, e agora, né, eu faço um pós-doutorado na psicologia com o professor Daniel Kuperman, que é um intelectual fantástico, né, um dos grandes intelectuais aí psicanalistas que a gente tem no país. E assim, isso tem a ver um pouco com o interesse pelo Jung, porque o Jung, de alguma forma, veio me acompanhando em todos esses momentos. Eu diria que nenhum desses momentos importantes, dessas etapas de formação minha, o Jung tenha ficado de fora. Mesmo nunca tendo virado uma profissão propriamente dita, de um psicólogo, por exemplo, é incrível como o Jung acabou se tornando uma companhia inspiradora, inclusive de trabalhos, dos trabalhos que vieram acontecendo. Né? Então, por exemplo, o doutorado, que a princípio não tem nada a ver com Jung, tem a ver com existencialismo, né? Com a relação entre Sartre e Camus, foi muito influenciado pelo Jung, pela sensibilidade que o Jung traz com relação à dimensão mítica da condição humana. Então, isso se transformou numa maneira de olhar para esses materiais que, por si mesmos, poderiam ser pensados de formas
bem diferentes disso, né? Então, é um exemplo que eu dou. E, assim, em relação ao seminário do Zaratustra, foi curioso, porque lá atrás eu também comecei com meus trabalhos de tradução. Meu primeiro trabalho de tradução foi dentro do campo da filosofia existencialista, foi uma peça do Sartre que chama As Moscas, né? E a partir daí eu peguei essa paixão pela tradução, que é uma forma de estudo, é uma técnica de estudo também. Então, isso ajudou a alimentar também essa identidade mais profunda. A minha, eu brinquei que é persona. A persona me chama sempre a posição do estudante, do aprendiz, mas também eu diria que o self tem muito a ver com isso. E o tradutor, o papel de tradutor, para mim, acabou se tornando mais do que tudo, mais do que ganha-pão, todas as dimensões que isso tem, também uma forma de aprofundar o meu estudo, que é a melhor forma, né? É a forma mais propícia, digamos assim, a isso que se chama o close reading, né? Que é aquela imersão na letra de um texto, assim, né? E na busca dos significados mais sutis que um texto nos oferece. E o trabalho de tradutor acaba tendo que lidar muito com isso também, né? Não é uma coisa, apesar de hoje, todas essas técnicas aí, essas facilidades, né, que de alguma forma o mundo virtual oferece, de você botar o texto lá num tradutor automático, não é a mesma coisa, né? Então, eu acredito muito nesse poder da tradução, primeiro, nessa nobreza da tradução, da missão do tradutor, não é? Meio hermético, né? Como esse Deus da comunicação, esse Deus da intermediação, né? Entre universos diferentes. Então, eu brinco que é um pouco ser um discípulo de Hermes, né? Trabalhar como tradutor. Mas também eu acredito assim na potência disso como uma forma de aprofundamento do meu diálogo, né, com os autores. E ainda bem, né, ao longo desses anos eu tenho tido a sorte de ter grandes traduções. Assim, primeiro essa que eu citei agora, essa própria tradução do Sartre, e quando eu abordei a Vozes lá, nos idos de 2006, 2007, eu falei com o editor da época, eu liguei já propondo a tradução do Zaratustra, do seminário do Zaratustra. E foi legal, porque aí começou um processo de uma série de traduções que eu venho fazendo para Vozes desde lá, e o Zaratustra ficou em stand-by, a proposta. E, de repente, lá para idos de 2019, um pouco antes da pandemia, surgiu de fato a proposta. Já não sei se um ano antes ou no primeiro ano acho que é 2021, assim, estou um pouco com as memórias meio esfumaçadas nesse sentido de quando começou, mas eu sei que atravessou o lockdown, foi um dos consolos que eu tive para suportar essa tragédia no meu âmbito pessoal, né? Poder contar com a companhia de um trabalho desse porte. Mas foi curioso, porque foi o meu primeiro desejo em relação a Vozes, né? Porque ela é a grande tradutora, a grande publicadora de Jung no Brasil. Então eu manifestei, eu me apresentei para eles com esse desejo com relação ao seminário. Acabei tendo a possibilidade de traduzir várias coisas no campo da psicologia junguiana e tal, e de repente veio à tona essa proposta da tradução do seminário. E aí foi um grande prazer, assim, né? E um desafio gigantesco também, gigantesco como o próprio seminário, com as suas mais de 1.500 páginas, né? E com as suas dificuldades e suas peculiaridades. Apesar dele ser em inglês, isso facilita demais, né? Ter sido feito em inglês, você tem que ter uma compreensão do universo próprio da psicologia do Jung, da filosofia do Nietzsche, e é um pouco o que eu tentei, né? Eu não fiz uma tradução muito intervencionista, mas tem várias notas ao longo do trabalho, né? Mas que eu acredito que sejam úteis, assim, o leitor é que pode dizer, mas eu acredito que os momentos em que eu intervenho, até por conta do fato da edição original do seminário, não trazer ainda essa novidade que foi o livro vermelho, né?
Então eu achava e vi em vários momentos do trabalho que algumas conexões com o livro vermelho dariam um pano de fundo mais claro sobre o que está em jogo e que o Jung nem sempre deixa muito claro ao longo das palestras. As conexões entre a vivência pessoal dele, isso que ele chama do confronto com o inconsciente, que acontece, que é registrado muito fortemente no Livro Vermelho, e isso que ele chama de um confronto, de alguma forma, que o próprio Nietzsche fez com relação ao inconsciente dele ao longo do Zaratustra. Claro que com essa percepção que o Jung tem de que acabou sendo um confronto falhado, não foi um confronto e, portanto, não foi um processo de individuação tão bem sucedido, tão bem cuidado, digamos assim, quanto o que o próprio Jung tinha vivido. Então, é isso em que algumas notas, vocês lendo, vocês vão perceber em algumas notas eu chamo a atenção nesse sentido. Mas foi um prazer gigantesco e eu imagino que isso esteja já contribuindo. Eu tenho notícia de grupos acadêmicos, né, formados em torno do seminário, fazendo esse estudo mais a fundo do seminário, porque de fato é um evento editorial que eu tenho muito orgulho de ter participado, porque eu acho que ele tem muito a contribuir para uma ampliação dessa recepção do Jung entre nós brasileiros, assim, né? E uma compreensão mais profunda do quanto Jung, apesar de não gostar de ser apontado como um filósofo, né, ele sempre fez questão de marcar a dimensão empírica do trabalho dele, das descobertas dele, essa própria palavra descoberta dessa conotação de uma coisa não filosófica, né, não propriamente especulativa, mas isso não impede que ele tenha um grande diálogo com a filosofia. E esse livro deixa isso bastante claro. Então, para início de conversa, eu diria isso, Lino. São Que essas legal, que eu queria trazer. que legal, Caio. Muito, muito bacana, é bom, é muito um privilégio poder te conhecer, né? E poder já nesse nível, né, de conhecimento. Eu queria dar boas-vindas aqui ao professor José Rubensheim. Tudo bom, Ah, professor? obrigado. Obrigado. Eu atrasei um pouquinho porque eu estava perdido Boa Tecnologia. tarde, professor. é, eu estava Convi- perdido aqui na máquina aqui para entrar no Zoom aí. Convidei o Desculpa, viu, o professor atraso. Convidei o professor aqui para poder compor um pouquinho, enriquecer, né, mais esse diálogo. A gente vai aqui, temos um limite aqui de 18 horas, tá? Então a gente vai até 18 horas. Esse começo aqui é para cada um possa se apresentar e também a gente vai falar um pouquinho no final, reservar uns 5 minutinhos aí para orientar o pessoal como que eles podem adquirir este livro que é tão fantástico, Zaratustra de Nietzsche, né, que o Caio traduziu e vai falar um pouquinho hoje para a gente. Antes da gente começar com algumas dúvidas, algumas coisas que a gente possa querer, tanto eu quanto o professor, possamos querer elaborar aqui com você, eu vou pedir para o professor rapidamente, assim, falar um pouquinho dele, né? Fala quem é você, professor, para quem não te conhece ainda. Ah, eu? Eu? É. Ah, tá bom. Eu me chamo José Rubens Naime, e me formei na Escola Paulista de Medicina em São Paulo, onde fica o Hospital São Paulo, na Vila Mariana, né? Vila Clementino. E eu fiz psiquiatria 2 anos e fiz pós-graduação em Jung mais 2 anos. E me interessei bastante pela psicanálise desde o início. Freud, Melanie Klein e depois Jung, que eu trabalhei muito tempo em hospital psiquiátrico, então eu trabalhei com muitos pacientes esquizofrênicos e eu precisava de uma referência teórica para abranger. E eu encontrei em Jung, né, essa abrangência teórica. E aí o Jung ele amplia mais a ideia do inconsciente que o Freud genialmente trouxe para o nosso conhecimento. Mas Freud fica muito no aqui e agora, no presente, no concreto. Talvez até pela ciência da época, né? Que era uma ciência causalista. E o Jung já pega uma ciência já atômica,
O Jung morre em 1961, já tinha todo o desenvolvimento atômico, né? Já tinha explodido a bomba atômica. E o Jung, ele estuda tudo isso daí. Então, assim, e também me interessou bastante a questão do porquê que o Freud se dizia ateu e por que que Jung questionava a questão do arquétipo divino também. E aí eu vim juntar isso com Zaratustra, que até gostaria de ouvir o Caio depois falando, e vem juntar isso com a questão do Zaratustra, quando ele fala Deus morreu, para Jung, Deus não morreu. E assim, eu não sei qual a visão do Caio, mas é, se o Nietzsche fala que Deus morreu, ele enlouquece porque ele cai no vazio, no buraco. Acho que é por isso que Jung questiona a questão do confronto com a sombra. Quando o Nietzsche vai se confrontar com a sombra, ele se confronta com o escuro, o vazio, o nada. E para Jung, a questão dos arquétipos, ela vai trazer toda a questão dos complexos, e trazendo a questão dos complexos, ele traz toda a história greco-romana, ocidental, dos deuses. Então, assim, eu gostaria de começar com isso e ver o que o Caio fala. Você que traduziu, você deve ter aprofundado bastante, né, nessa questão. E uma questão, né? Por que que o Nietzsche, então, se é isso mesmo que o Freud, que o Jung fala, ou por que que o Nietzsche determinou que Deus estava morto, né? Nesse sentido. Aham. Ah, legal, professor. Podemos conversar sobre isso. A minha impressão, assim, é que o Jung nunca vai poder ser considerado um Nietzscheano, por mais que ele tenha uma leitura intensa do Nietzsche em diferentes etapas da vida dele. E esse interesse do Jung pelo Nietzsche começa já na adolescência, e principalmente quando ele entra na faculdade de medicina da Basileia, onde o Nietzsche tinha sido professor. Ele começa a escutar muitas histórias sobre o Nietzsche nos corredores e tal, e isso também aparece no seminário. O Jung não usa quase nada de fontes assim biográficas, muito. Já existiam muitas biografias na época, mas a gente não vê o Jung fazendo um trabalho detalhado em cima dessas biografias. Quando ele fala da dimensão pessoal do Nietzsche no seminário, vem muito assim de impressões que ele recolhe, até de pessoas que tinham conhecido Nietzsche em primeira mão. A irmã do Nietzsche, o Jung teve um certo contato, uma certa correspondência, né? Então é uma coisa peculiar. Até no texto que eu contribuí com o Lino, recentemente, que está no site, né, está no portal, eu falo disso. Não se espere desse seminário um estudo de caso, no sentido mais tradicional da palavra, que traga todos os detalhes, né, da vida do Nietzsche, os relacionamentos, pai, mãe, é uma coisa mais ampla mesmo, né? É, e com relação à questão de Deus, também nisso a gente vê muito claramente que o Jung não é um Nietzscheano. Então Aham. ele não fala de um lugar assim, de um herdeiro de Nietzsche, alguém que quer levar a obra de Nietzsche adiante. Você não vê isso. Você vê muito pouca citação, além do Zaratustra, claro que ele vai quase de capítulo em capítulo mesmo, quase de linha a linha, estudando. Você não vê citações ao longo do trabalho da genealogia da moral, ou do humano demasiado humano, do nascimento da tragédia. Então ele não faz um trabalho de comentário também. É uma segunda ideia que a gente tem que descartar do que o seminário não é. Aham. Né? O que o seminário não é um estudo de caso clínico e não é um comentário filosófico no sentido acadêmico tradicional. É um confronto, e essa palavra é muito importante, né, no vocabulário do Jung. É um confronto com uma influência muito forte, formadora do próprio espírito dele. Ele conta nas memórias o quanto ele se sentia fascinado pela obra e pela vida do Nietzsche, mas também com muito medo de ser como ele, ou seja, de ter uma propensão à loucura, e ele tinha medo de que a própria leitura do Nietzsche fizesse isso ser desencadeado nele.
né? Então, isso é muito curioso. E eu me pergunto, muitas vezes, até que ponto esse medo que acompanha o Jung ao longo dessa leitura também não influencia a que ele não faça uma viagem, assim, propriamente dita, ao universo filosófico do Nietzsche. Ele observa como que de um telescópio, assim, um telescópio forjado pelos próprios conceitos da psicologia junguiana. Aham. Então, um exemplo claro disso é a questão de Deus, né? Tudo bem, o Jung tem essa compreensão do que o Nietzsche quer dizer com Deus está morto, no sentido de que é um diagnóstico, não é uma vontade do Nietzsche, não é que o Nietzsche seja o assassino de Deus, Aham. né, para a cultura ocidental. O Nietzsche diagnostica na cultura da época dele vários sintomas de que a crença em Deus já não tinha o poder de credibilidade que teve em outros momentos da história. Então, não que todo mundo, né, não que todo mundo já não acreditasse mais, mas aspectos significativos da cultura ocidental deixavam claro assim uma decadência do prestígio da igreja e da credibilidade dos dogmas da igreja. E Aham. mais do que isso, aí sim entra um componente militante do Nietzsche, no sentido de dizer que esse edifício de valores, e para o Nietzsche a discussão sempre está muito no terreno dos valores, né? Os dogmas são valores, não são verdades reveladas, são valores criados pelos seres humanos, né? Então, esses valores, e os valores sempre são em conflito, nunca existem valores universais para o Nietzsche. Essa é uma diferença também que eu queria marcar, não é? Eu vejo um pouco a diferença entre eles nesse âmbito religioso como a diferença entre, por exemplo, os sofistas e os platônicos na Grécia Antiga. Né? Os Aham. sofistas trazem para a Grécia, naquela Atenas do século V, uma dimensão assim de uma crítica da ideia de arquétipo, não arquétipo no sentido junguiano contemporâneo nosso, mas o arquétipo enquanto modelo, enquanto uma ideia ordenadora do universo, como se o universo fosse regido por princípios universais, por uma ordem, o cosmos. A própria ideia de cosmos já sinaliza o valor de um valor. O cosmos quer dizer que o mundo é ordenado, o mundo tem sentido, o mundo tem uma racionalidade, tem um logos, né? E os sofistas fazem a crítica disso. Eles mostram que cada um de nós tem uma experiência própria de vida, tem uma perspectiva, como vai dizer o Nietzsche, né? Então é muito difícil você proclamar uma verdade acima de cada uma das opiniões de cada um dos atores Aham. envolvidos na experiência humana. E Platão vai se contrapor a isso e trazer de volta essa ideia que até o momento da emergência da filosofia era mais mitológica mesmo. Os arquétipos, a linguagem arquetípica de enquadramento do universo era mitológica antes da filosofia nascer. Quando vem a filosofia, começa um processo de dessacralização que leva até os sofistas, aí chega Platão e, opa, peraí, isso é um tiro no pé. A razão filosófica que fala que não é possível conhecer as verdades absolutas, ela está atacando a ela mesma. É o conhecimento que está dizendo que esse próprio conhecimento não tem capacidade de conhecer. Aham. Né? Então eu acho que o Jung é uma hipótese que eu tenho, aí precisaria ser aprofundada. Mas quando Platão faz essa crítica aos sofistas, me parece que o Jung está querendo fazer essa crítica a Nietzsche. Aham. Querendo trazer de volta uma ideia de arquetipia, sabe? De um princípio arquetípico do universo, mesmo que seja, nesse caso, do universo psíquico. Então, o Jung pode não estar fazendo uma especulação de tipo cosmológico sobre as ideias eternas que regem o universo, mas ele tem uma aposta de que existem não ideias eternas, mas né, essa é a diferença entre os arquétipos e as imagens arquetípicas, né? Mas então o arquétipo não é uma ideia, mas é um princípio regulador, é um princípio absoluto de alguma forma. E isso Jung não aceita que o Nietzsche tenha feito. Assim. Então, tudo bem, o Jung vai concordar que o Deus cristão entrou em colapso,
quer dizer, as condições de credibilidade da crença cristã entraram em colapso, mas Deus em si, quer dizer, é um fator arquetípico. Então, quando o Nietzsche diz que Deus está morto, de fato, como o senhor falou, ele acaba perdendo conexão com um princípio arquetípico que seria importante para a própria saúde dele, né? Isso. Então, Aham. então é essa denúncia que Jung vai fazer ao longo do seminário, em vários momentos. Assim, ele vai dizer que a loucura foi consequência direta dessas afirmações da filosofia do Nietzsche. Assim. Então, é curioso, assim, né? Quer dizer, não é um consenso entre os comentadores, os biógrafos do Nietzsche, que tenha sido por esse aspecto, pela falta de uma crença religiosa, de uma vivência religiosa, etc., que o Nietzsche tenha enlouquecido. Mas, na visão do Jung, teria a ver de fato, assim, não é a sífilis, não é? Aí o senhor pode ajudar a gente, né? Em que Eu medida que, sei. né, a própria esquizofrenia eram conhecimentos que talvez o Jung não tivesse na época, assim, né? No quanto que a esquizofrenia é um processo orgânico propriamente, né? Ou não, o quanto que tem a ver com as ideias que a gente tenha na nossa cabeça. Até uma curiosidade que eu gostaria de te fazer agora essa pergunta, professor, como é que o senhor vê essa questão do orgânico e das ideias, o quanto que a esquizofrenia pode ser motivada pelas ideias que a filosofia de vida que cada um de nós possa ter, assim, porque aí, me parece que o Jung vai mais para uma ideia de que as ideias têm capacidade de desencadear um processo de esquizofrenia, de psicose, né? Sim. Hoje nós temos o conhecimento científico, né? As pesquisas científicas, tudo é colocado em termos de dopamina, né? Geralmente dopamina. Então, assim, e aí, então, o processo de enlouquecimento seria, então, um descontrole da dopamina, que ocorre, antigamente pensava-se só na esquizofrenia, no bipolar, hoje nós vemos em quem usa, determinados tipos de drogas, né? Principalmente o crack, né? Que leva a um descontrole total. Então, tem sim essa questão orgânica, e a gente vê na prática, e você vê com medicamento você consegue controlar também. Então, assim, fica a dúvida se é só, assim, na psiquiatria é visto só como orgânico, na psiquiatria. Mas nós podemos questionar na psicanálise se realmente é só como orgânico, né? Se não são outras instâncias. Tanto que Aham. o Freud nem entrou nessa briga, né? O Freud trabalhou com neuroses. Agora, o Jung não, o Jung buscou, ele foi buscar os indivíduos psicóticos, trabalhou em hospital psiquiátrico, que foi o que me fez buscar Jung. Porque ele tentou compreender os delírios. Será que esses delírios têm sentido? Foi onde ele chegou nos arquétipos, né? Delírios que tinham sentido na literatura, né? Na mitologia. Então, assim, será que são coisas, os arquétipos são formações psicoides que tomam conta? Será que é? Ou será que é mesmo? Então, quando você fala assim que ele não sabia que era orgânico, é verdade, porque nem se tinha medicamentos ainda na época, né? O máximo que tinha é o Amplifictil, nem se tinha o Eldol ainda, nada disso hoje em dia. Então, assim, toda a teoria, a teorização é em cima mesmo da. Tanto que por isso mesmo que fizeram toda a teoria, né? Ele pôde fazer toda a teoria dele, né? Aham. E ele também mergulhou no inconsciente, né? O Jung também mergulhou no inconsciente. Só que ele critica o Nietzsche porque ele fala que o Nietzsche não dialogou com os personagens, com os Zaratustra. Ele não dialogou, ele descreveu. O Jung dialogava com até você, eu gostaria de ouvir de você também, porque você deve ter visto essa parte também, né? Você deve ter traduzido essa parte também. Sim, sim. Uma coisa que me chama muita atenção, assim, tem essa questão do. Uma das notas que eu fiz ao longo do trabalho é a diferença entre o confronto e o conflito. Me parece que para o Jung, o Nietzsche não ultrapassou o grau do conflito em relação à religião, por exemplo, em relação Ah, ao inconsciente. Ele não chegou a fazer o confronto, porque o confronto é o diálogo entre um é, ego que sabe manter uma distância, não cai num processo de inflação, que ele considera que o vício psíquico básico assim do Zaratustra é a inflação.
Isso. O Nietzsche não conseguiu manter essa... E aí ele faz uma acusação, não só o Nietzsche, aí eu acho que é interessante, assim, né? Ele fala que, assim, o Nietzsche teve muitas intuições de um psicólogo mesmo. O Nietzsche era um psicólogo. Ele antecipa muitas descobertas, não só do Freud, mas do próprio Jung. E o Jung reconhece isso. Só que o Jung diz que a cultura materialista daquela época, que talvez tenha até a ver com a nossa cultura materialista de agora, dessa psiquiatria que só fala em dopamina, só fala, né, nessas questões orgânicas, essa cultura não deu para o Nietzsche subsídios, de alguma forma, para permitir esse diálogo dele, esse confronto dele com as figuras do inconsciente que estavam emergindo. Né? Então, o Nietzsche acaba sendo uma vítima. Ele, por um lado, é um arauto do inconsciente, ele anuncia essa questão do inconsciente, ele traz à tona isso que estava reprimido pela cultura vitoriana da época, pela cultura racionalista, ele traz à tona. A obra do Nietzsche é uma denúncia desse excesso da racionalidade, não é, dessa falta de conexão com a dimensão da imaginação, com a dimensão dos instintos. O Sim. Nietzsche traz tudo isso, a obra dele traz tudo isso. Só que ele mesmo, e aí eu achei interessante, eu queria até trazer uma citação do Jung, quando ele fala assim: devemos observar muito criticamente a vida de quem tanto pregou o dizer sim aos instintos, no caso, né? Para assim examinarmos os efeitos desse ensinamento na vida do próprio professor. Então, a ideia do Jung é muito pragmática. Assim, vamos analisar os efeitos que você acreditar nisso ou naquilo possa Isso. ter na qualidade de vida psíquica que você leva. Daí ele continua: Nietzsche viveu para além do instinto, nas grandiosas alturas da sublimidade heróica. E a gente sabe que o Jung tem uma questão com o herói, com o mito do herói. O herói é importante, mas também chega um momento em que o herói precisa fazer o sacrifício, né? Para o herói não ser uma vivência puramente egóica, ele precisa fazer um sacrifício para que esse Humanizar. self, E para né, humanizar. possa... Para humanizar. Para humanizar, exatamente. Então, para o Jung, faltou ao Nietzsche essa dimensão do sacrifício, de um sacrifício levado nesse sentido, assim, né? Então, tem um exemplo do Zaratustra, né? No final do prólogo, o Zaratustra vê os animais dele, a águia e a serpente, passando pelo céu. Isso depois daquele fracasso, daquele primeiro fracasso que ele tem, quando ele tentou fazer aquela pregação, o discurso sobre o super-homem, tentou converter aquela multidão que estava na praça, né? Ele é ridicularizado, ele é esculachado, ele fica sozinho, né? E a questão da solidão é muito forte, né? Não só no Zaratustra, mas ao longo da vida do Nietzsche em geral. Esse, aliás, é o meu tema no pós-doc, lá agora na psicologia, a solidão em Nietzsche, né? É o meu tema no pós-doc. Então, o Zaratustra vive essa solidão, essa rejeição coletiva naquele momento, e aí ele tem uma visão dos animais que acompanharam ele ao longo dos 10 anos que ele ficou retirado, né? Então é curioso, o Zaratustra, no início da obra, ele está numa solidão de 10 anos, lá em cima da montanha, numa caverna, só convivendo com a águia e com a serpente. Aí ele resolve sair disso. Ele recebeu uma sabedoria, ele acumulou uma sabedoria enorme e tal, e agora ele precisa distribuir. Então ele quer sair daquela solidão. Só que naquele momento em que ele é ridicularizado pela população, ele volta a sentir essa solidão e não por acaso os animais dele aparecem. Só que ao invés de ser um princípio de unificação, como deveria ser, a águia junto com a serpente, ou seja, o princípio mais sublime, que é a águia, o orgulho, né, a altura e tal, e a serpente, que é o ser quitônico, que é o sentido da terra, que é o corpo, o Jung chama atenção para o fato de que essa serpente está enroscada no pescoço da águia. Né? Então não é, segundo a leitura que o Jung faz, isso não é como se ele estivesse analisando o sonho de um paciente, né? O que isso nos diz sobre a saúde psíquica? O Jung não está preocupado. Outra coisa que a gente tem que fazer descartar aqui, não é um trabalho de crítica literária pura e simples, né? O Jung faz um comentário: olha, esse tipo de símbolo é saudável, esse tipo de símbolo é preocupante.
é sinalizador de uma doença. Então, não é um trabalho de uma crítica literária, vamos analisar as metáforas, pura e simplesmente. Não. Para ele não são metáforas. Zaratustra em si não é metáfora, é o arquétipo do velho sábio. Né? E vários acontecimentos ao longo da obra não são metáforas simplesmente criadas por um poeta. Não, são testemunhos de um inconsciente conflagrado, né? Constelado e conflagrado. Então, nesse momento que ele vê essa imagem, ele está dizendo, olha, a serpente foi arrancada do chão. Então, ela não está numa posição confortável. Né? E isso, para ele, significa, simboliza essa ideia de que Nietzsche, apesar de pregar uma volta ao corpo, uma volta ao instinto, uma volta à terra, ele pessoalmente não soube viver esse ensinamento. Ele viveu para além do instinto, ele disse não ao instinto. E isso, segundo o Jung, acaba levando ao conflito, né? Ao invés do confronto, é o conflito, é a cisão interior. E acabou levando, em última instância, primeiro, a neurose que acompanhou a vida do Nietzsche, essa incapacidade, por exemplo, dele se relacionar com mulheres, né? A dificuldade dele com mulheres. E o Zaratustra é um pouco obra, é fruto disso, né? Se a gente vai olhar um pouco para a biografia do Nietzsche, o Zaratustra é a primeira resposta que ele dá a um dos maiores fracassos amorosos da vida dele, que foi com a Lu Salomé. Ele chegou a pedir em casamento e foi recusado, ele se sentiu humilhado pela Lu Salomé, não é? Então, o Zaratustra é uma resposta para isso, né? Mas é uma resposta que não é uma cura, não é uma sublimação propriamente, no sentido de vou curar os meus afetos através da obra de arte e poder levar uma vida reequilibrada. Segundo Nietzsche, segundo Jung, apesar dele não fazer essa análise da relação do Nietzsche com Lu Salomé, ele não entra nisso, você vê a dificuldade amorosa, a dificuldade de relacionamento do Nietzsche com as pessoas em geral. Essa solidão não foi uma tragédia do destino, pura e simplesmente. O Nietzsche tinha uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Né? Ele chegava nas pessoas, e aí entram aquelas histórias que eu estava falando, né? Que o Jung traz de ter ouvido falar de pessoas que conheciam. Então, o Nietzsche tinha um aluno de um dos seminários do Nietzsche sobre tragédia grega, que o Nietzsche era um filólogo de formação, né? E fazia essas palestras maravilhosas. E aí um aluno ficou encantado. No final da aula, é como se a gente fosse para o senhor, professor, no final da nossa live aqui, um aluno procurasse o senhor e falasse, nossa, me esclarece aqui esse ponto da psiquiatria que o senhor falou, do seu interesse pela psiquiatria, como é que é isso? Alguém veio fazer uma pergunta dessa, assim, objetiva e tal, e o Nietzsche foi tomado de um entusiasmo, como se ele tivesse encontrado o verdadeiro discípulo que ele precisava, e convidou esse rapaz para viajarem juntos para a Grécia. Né? E aí o rapaz ficou assustado, assim, ficou meio atemorizado, né, meio intimidado. E aí o Nietzsche, de uma hora para outra, também já muda de ideia, já se afasta, tchau, muito obrigado, até nunca mais e tal, né? Então, é esse o retrato que o Jung traça do Nietzsche como uma pessoa excêntrica, assim. Alguém que vai até o piano, por exemplo, nas reuniões sociais. Ele queria muito ser convidado para as reuniões sociais, lá da época da Basileia, mas quando tinha um piano na sala, ele ia para o piano e ficava lá, e ficava até o ponto do dedo sair sangue. Do quanto ele mergulhava naquela... que é uma história que se conta, né? Até essa contaminação pela sífilis teria acontecido num bordel, uma das raras experiências sexuais do Nietzsche ao longo da vida, só que tem uma divergência, né? Tem gente que diz que ele, de fato, foi para o bordel e teve relações sexuais, e tem outra versão de um amigo do Nietzsche da época que diz que o Nietzsche foi levado por um chofer lá para um bordel. Ele não pediu para ir para um bordel, mas o chofer lá da carruagem na cidade de Colônia, na Alemanha, levou ele para um bordel, e aí o Nietzsche entra nesse bordel, ele se sente muito perdido, muito confuso lá dentro, e com todas aquelas mulheres passando, aqueles caras, e aquela purpurina, aqueles adereços. E ele fala que ele vê um piano no canto da sala e ele corre para o piano, toca um pouco e vai embora correndo. Né? Então é uma história que até o Thomas Mann usa no Dr. Fausto depois, assim, né? Entrou para o folclore
sobre Nietzsche, assim, porque a conexão dele com a música, com o espírito da música, era muito forte, né? O espírito da música. Então ele já falava nesse sentido. Isso. Então, para o Jung, isso é tudo sintoma de alguém que realmente não soube viver o corpo, viveu no espírito. Por isso que ele era mais cristão do que muitos cristãos. Aí, voltando para a questão da religião. Né? Apesar dele falar de Deus está morto e tal, segundo Jung, existe um sentimento religioso profundo no Zaratustra. E não só religioso, cristão, de um filho de pastor. Os dois eram filhos de pastor, né? Luterano. Os dois eram. Exatamente, com toda aquela carga que o luteranismo da época trazia, né, de culpa, de pecado e de falta dos símbolos católicos, né? Eu acho muito interessante que a nossa editora, a Editora Vozes, é uma editora católica que traz Jung para o público brasileiro, né? E ela tem razão, porque o Jung tem uma afinidade com a vida, com a espiritualidade católica nesse sentido dos símbolos, dos sacramentos. O Jung é muito favorável a isso. A confissão é muito sadia, né? É uma medida. Ele compara muito a confissão religiosa com a terapia, com a psiquiatria, né? Exatamente. Então, e o Jung vem desse lastro luterano de uma solidão. Aí, de novo, a questão da solidão, né? O indivíduo luterano, ele, claro que isso eu estou falando em termos típico-ideais, como diria Max Weber, né? É um tipo ideal, luterano em comparação com o católico. Mas o luterano, o protestante, de um modo geral, não por acaso o Weber fez aquele estudo da ética protestante e o espírito do capitalismo. O protestantismo tem muito a ver com essa individualidade moderna que está completamente isolada dentro dela. Deus fala diretamente com você e te julga, te cobra o comportamento perfeito, a perfeição moral e tal. Não a completude que o Jung fala, né? Que o ideal da individuação não é a perfeição moral, é a completude psíquica. Então, outra coisa que eu gostaria que você falasse é assim, que na psicologia junguiana, os arquétipos, eles se expressam primeiramente no mundo animal, os arquétipos. E o Nietzsche, ele pega só o camelo e depois só o leão. Mas para Jung, o Jung pega todos os animais, as plantas, tudo, toda a natureza. Aí aí o Nietzsche evolui para o leão e depois evolui para a criança, que é bárbaro essa ideia. Só que ele não viveu isso. Porque a criança é a forma de ver o mundo, uma forma pura de ver o mundo. E aí, só que na verdade ele não, o Nietzsche não segue isso. Então eu gostaria até que você, se você puder falar um pouco sobre isso também. Não, eu acho que tem muito a ver, né, professor? A questão dos animais, apesar do Zaratustra ter essa relação com animais que a gente falou agora, e toda a pregação dele do sentido da terra, da volta para o sentido da terra, só que ao invés de o sentido da terra ser a própria terra, o Nietzsche acaba levando o sentido da terra a ser o super-homem, que aí é uma questão que a gente pode aprofundar, né? Ou além do homem, ou além homem, como que se queira traduzir. Então, muita gente tenta ler, quando o Nietzsche fala do sentido da terra, um apelo quase ecológico, né? E pode ser levado nesse sentido de uma nova compreensão do ser humano conectado à terra e tal. Mas a gente vê no Zaratustra, até queria mostrar aqui no início, nessa pregação que dá ruim, né? Que deu ruim, quando o Zaratustra tenta abordar as pessoas, você vê de fato uma coisa. Está me vindo agora uma questão muito legal essa sua, professor, em relação à conexão com os animais, porque assim, na seção 3 do prólogo, ele fala assim: eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que deve ser superado. Que fizestes para superá-lo? Todos os seres até agora criaram algo acima de si próprios. E vós quereis ser a vazante dessa grande maré? E antes, aí a gente entra nessa questão, e antes, retroceder ao animal do que superar o homem? O que é um macaco para o homem? Uma risada ou dolorosa vergonha? Exatamente isso deve ser o homem para o super-homem. Uma risada
ou dolorosa vergonha. Fizestes o caminho do verme ao homem, e muito em vós ainda é verme. Outrora fostes macacos, e ainda agora o homem é mais macaco do que qualquer macaco. Então, assim, você vê tem Darwin aqui, né? Tem um diálogo com darwinismo sim. aqui, mas você vê um sentimento meio assim, né? De um certo nojo da dimensão animal da vida, né? Sim. O super-homem não é o reencontro com a Terra no sentido do reencontro com os animais, com os vermes, com os macacos, não. É um grau mais acima do homem, assim, de espiritualização. É por isso que o Jung fala que houve uma inflação. Exato. Não é? Porque é a super persona, ou seja, tomou o lugar de tudo, né? Isso que você está falando é isso mesmo. Tomou o lugar da natureza. E o preocupante é que isso acaba voltando de uma forma ruim, quando o Nietzsche faz a exaltação na genealogia da moral da besta loura, como esse homem que acaba recuperando os instintos animais. Isso acaba sendo uma forma sombria de resgatar o animal, que acaba dando na barbárie, na possibilidade de um homem nazista. Não por acaso, aí é uma questão muito importante ao longo do seminário. Esse seminário acontece entre 34 e 39. Ele é interrompido praticamente pelo início da Segunda Guerra. E ao longo do seminário, cada vez mais, ao longo das palestras, você vê a preocupação do Jung com o nazismo. Né? Cada vez mais o nazismo começa a aparecer nas discussões dele com os alunos. Né? E aí o Jung faz essa crítica assim, da besta loura, de Wotan, o arquétipo de Wotan, que está muito presente, né? Nietzsche acaba não fazendo essa integração entre o ideal moral cristão e esse resgate da animalidade. Então é como se fosse o retorno do recalcado, para falar em termos do Freud, esse animal que não é aceito como uma dimensão natural da psique, a ser integrada de uma forma mais ampla com a dimensão religiosa, né? O self junguiano não é o super-homem nietzschiano. Né? O self junguiano é mais amplo que isso. Acaba acontecendo dessa besta loura ser uma forma muito rudimentar, muito regressiva do animal ser resgatado pelo ser humano. Bom você falar isso, porque nós estamos vivendo isso agora. Quando a psiquiatria se interessa só pelo corpo, nós estamos vivendo o instinto, então nós estamos voltando ao animal. É legal você falar isso. O Nietzsche é super atual. Nietzsche e Jung são super atuais, porque é uma religiosidade morta, porque é a partir de um fanatismo fundamentalista, e volta ao animal, porque se eu dou só remédio e não questiono história e não desenvolvo o ser, eu estou indo em direção a isso aí que você está falando, novamente. Isso é incrível, professor. Se a gente falar da atualidade, da atualidade desse seminário, são coisas incríveis. Durante o seminário, mais para frente, o nazismo fica mais sobressalente, mas principalmente no volume 1, que são 2 volumes, né, que a nossa edição tem. No primeiro volume, você vê muito uma coisa mais ampla. O Jung falando de que todo mundo fala em buscar a paz, mas está todo mundo correndo atrás de armas. Né? Então, esse ponto, assim, e ninguém está entendendo nada. Quer dizer, deixa eu achar uma citação que eu estava vendo ontem mesmo. De novo, essa ideia do confronto, assim, eu acho fascinante. Ele fala assim, né? Tem um momento da obra que é interessante, né? O Jung considera que Zaratustra é uma obra visionária. E aí a gente vai até os artigos das obras completas 15, volume 15, e lá você vê aqueles artigos em que o Jung faz essa diferença, né? Entre obras psicológicas, onde o ego do autor está mais no controle da situação, e as obras visionárias, como Fausto, Ulisses do Joyce e o Zaratustra do Nietzsche, são obras em que o inconsciente coletivo tem mais protagonismo. Né? Então, nesse momento que ele está fazendo essa discussão entre Joyce e Nietzsche, ele fala que na nossa época está faltando muito confronto. Né? Foi nesse momento que eu fiz a nota sobre conflito versus confronto. Né? Desde a Primeira Guerra,
não há nenhum confronto. Na época do Nietzsche ainda tinha algum, apesar do Nietzsche ter feito muito pouco confronto, ele ainda vê algum confronto que na obra do Joyce já não existe, que é o jogo do inconsciente, né? E ele considera que a própria sociedade da época também não tá sabendo fazer o confronto. Então ninguém está entendendo nada. Então ele fala que há uma contínua diminuição do confronto, ou seja, uma contínua diminuição da reflexão, aí que o senhor falou, do instinto, contínua diminuição de reflexão, de distanciamento, uma contínua identificação com o fluxo, está todo mundo se deixando levar, o que significa que somos como formigas que tentam atravessar um rio, incapazes de resistir ao poder da corrente. Por isso, todas elas talvez se afoguem. Me deu uma angústia de ver isso, assim, né? Isso. Então, talvez sejamos hoje essas formigas que sejam arrastadas por esse fluxo e que acabem se afogando, né? Então, isso é muito preocupante, né? Então, essa é uma das coisas que me mais fazem dizer que é urgente, leiam o Seminário do Zaratustra, porque realmente tem muita coisa lá para a nossa época, para a nossa própria individuação, nosso próprio processo de individuação nessa nossa época tão confusa, tão caótica, né, de crise de valores, de crise de religião, de restauração da religião, mas de uma forma regressiva, autoritária. Eu acho muito interessante. Mas o Lino está avisando que a gente já está quase no final aqui, né? Que pena, que pena. Essa conversa iria com certeza até mais Nossa, riquíssimo, riquíssimo. Ai, que pena. Rico, muito rico. Legal. O pessoal está gostando aqui, comentando aqui no chat do YouTube. Eu quero lembrar o seguinte, pessoal, que a Vozes trouxe para a gente aqui a possibilidade de você adquirir os 2 livros, né? Tanto o primeiro volume quanto o segundo do Zaratustra, com um desconto de 30% e frete grátis com o cupom do Jung na Prática. Eu vou deixar depois aqui na descrição desse vídeo, para você que tem interesse, você poder adquirir e aproveitar esse conhecimento maravilhoso. Eu sei que o entrosamento de vocês dois foi lindo. Eu adorei também. Deixei correr. Eu adoro conversar com gente inteligente. Obrigado, professor. A recíproca é verdadeira. Eu queria fazer uma última pergunta, sim, e depois deixar livre para o professor José Rubens também fazer uma última pergunta. A minha última pergunta é assim: que lições práticas assim a gente pode levar dessa análise de Jung sobre o Zaratustra? Quer dizer, hoje em dia as pessoas, o leitor moderno que vai ler toda a história e tudo o que tem ali, que lições práticas ele pode tirar aqui de tudo isso? Olha, Jung na prática, né? Bem o espírito do portal, assim, né? Eu acho que, assim, a obra do Jung é muito prática, no sentido filosófico da palavra, né? Quando a razão prática, a ética, é a forma de viver. Vamos prestar atenção na qualidade de vida que a gente está levando, que a gente leva, não só para as ideias que a gente tem. Né? Então, quando o Jung faz esse trabalho de analisar, de comparar as ideias do Nietzsche e o quanto ele levou isso para a vida dele, eu acho que isso é uma interrogação que até nós que temos esse gosto pela vida cultural, pela vida intelectual, a gente tem que ter também sempre esse cuidado. Qual é a consequência que está tendo na nossa vida o tipo de ideias que a gente, não só as ideias filosóficas, mas as ideias que a gente consome no dia a dia, das redes sociais, para colocar bem no concreto da nossa vida hoje, o que a gente... essa coisa que o Jung falou, assim, que o Nietzsche não recebeu da cultura dele elementos simbólicos para elaborar. Será que a nossa cultura de hoje nos oferece os elementos simbólicos para ajudar a gente a fazer esse confronto da individuação com as nossas próprias figuras interiores, com os nossos afetos, com as nossas imagens, com esse inconsciente que visita a gente todo santo dia e toda santa noite também? Será que a cultura ao nosso redor favorece esse processo de individuação nosso? Não é? Então, acho que a princípio eu pensaria nesse sentido, assim, né?
da gente, independente da crença, de acreditar em Deus, não acreditar em Deus, eu acho que isso é secundário em relação a essa questão maior, assim, né? De que a nossa filosofia de vida seja uma filosofia que favoreça o crescimento, a vitalidade, a expansão, a honestidade nossa com a gente mesmo e com a vida, né? Não ficar agarrado a ideias dogmáticas, autoritárias, não se deixar levar pelo arrastão dos instintos que o professor falou agora. Enfim, eu acho que isso tudo a gente pode tirar desse grande diálogo que Nietzsche e Jung fazem através do seminário. Legal. Sim. Muito bom. Professor, você quer perguntar alguma coisa ou fazer algum comentário para a gente poder finalizar? Não, acho que o Caio respondeu. A minha questão era essa também, que é o mundo atual, né? O nosso mundo atual. Então, assim, se Jesus confrontou, veja, essa palavra foi importante que o Caio falou. Se o Jesus confrontou o demônio, por que que as pessoas dividem agora, né? Essa é uma questão. Assim, Exato, e exato. Jung traz isso. E Jung traz isso, que Jesus confrontou o demônio. Ele não dividiu. Ele não falou você é Exato. mal. Ele não falou você é mal. Ele confrontou, né? Não me Aham, tentará, não me tentarás. Ou seja, por que que nós estamos dividindo hoje, né? É enfraquecendo, aham. né? Exato, exato, exato. É uma Essa palavra que lógica você falou foi diabólica. fácil. Eu me lembro de uma palestra do Leonardo Boff com não sei quem estava junto, assim, que eles falaram do simbólico e do diabólico. Hoje a gente leva para uma lógica do Isso, diabólico, que é a divisão, e não do perfeito. simbólico, que é a reunião, né? A reunião, o diálogo, a democracia, né? O diálogo, Exato, né? exato, Exatamente, democracia, democracia. um estilo de vida e estilo de alma, né? De Sim, fazer alma. Puxa vida, eu ficaria aqui horas e horas com vocês, né? Estou expandindo aqui o conhecimento. O pessoal está agradecendo bastante aqui. Depois vocês podem entrar lá e ver os comentários e tal. Mas a gente chegou aqui no nosso tempo limite e precisamos obrigado. Teve, encerrar. Eu mas foi agradeço, ótimo. Caio, eu agradeço o professor Naim. Muito E espero que obrigado, a gente Noemi. possa estar Muito aqui em obrigado. outro momento também. Claro. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. Bom fim de ano, bom ano novo para vocês, Obrigado. professor, Eu Lino, para também. todo mundo. E a gente Obrigado. se vê. Tá. Obrigado, Tchau, pessoal. então. Tchau, Tchau, tchau. professor. Tchau, Caio. Até a Até próxima. mais. Tchau, tchau. Até mais.